Papai, para que serve a história? Assim foi questionado o renomado historiador francês Marc Bloch pelo seu filho de apenas 6 anos de idade. E essa pergunta sempre me vem à tona, especialmente quando estamos em datas comemorativas. Datas criadas e comemoradas por um discurso e narrativa histórica estruturante, dominante, eurocêntrica e colonizadora. Mais do que para que serve a história, precisamos questionar qual o perigo de uma história única, como foi bem colocado pela escritora nigeriana Chimamanda, em seu livro O Perigo de uma História Única. Deixo aqui essa dica e recomendação de leitura de uma mulher feminista e africana, pois acredito e defendo a importância da representatividade na literatura, na historiografia e em todas as atuações e produções sociais. Hoje é 7 de setembro, dia do histórico e tradicional desfile da independência do Brasil, que acontece em diversas cidades do país, exceto esse ano por conta do isolamento social e da pandemia. Com isso, será que essa data cairá no esquecimento para muitos? Será que se trata de um simples feriado? Acredito que não, pois a história pública, ela cria e recria culturas de história, especialmente se tratando de datas comemorativas cívicas. Nesse caso, o discurso político se apropria da narrativa histórica para disputar poder, pois a disputa de narrativas é uma das principais armas utilizadas na disputa pelo poder. Trata-se de disputar o imaginário coletivo e social, a identidade nacional, a representatividade de personagens históricos e a criação de fatos históricos. Gostaria de trazer para essa discussão de narrativas históricas a letra da música do Samba Enredo de 2019 da Escola de Samba da Mangueira do Rio de Janeiro. Aliás, a melhor escola de samba que nós temos. Gostaria de apresentar uma breve discussão sobre o Samba Enredo da história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Citando um pedaço da música que diz assim: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Esse samba enredo desperta muitos sentimentos em quem o escuta. Ou talvez nós, historiadores, sejamos sensíveis demais com a abordagem de alguns assuntos e temas, especialmente se esses temas são carregados de criticidade, descolonização e desconstrução de uma narrativa histórica já formada, consolidada e reproduzida por aí pela história pública, em diversos livros e em diferentes meios de comunicação. Isso desperta o interesse dos amantes da história, que sempre questionam: para que serve a história? Qual o perigo de uma história única? Quais narrativas históricas estão sendo reproduzidas e consolidadas pelos discursos políticos das classes dominantes? Nessa eterna disputa pelo poder? Por isso, a legalização da profissão do historiador é fundamental e indispensável para uma sociedade séria, que se preocupe com suas identidades e representatividades e com a sua consciência de classe. Nesse sentido, a data de hoje é convidativa e provocativa para pensarmos sobre o que realmente foi a independência do Brasil. Será que foi uma independência conquistada através da luta popular? Ou o povo assistia tudo aquilo bestializado? Foi uma manobra política dos poderes colonizadores e exploradores que preferiram ver a independência do país sendo articulada por eles mesmos, brancos e europeus, do que conquistada através do poder popular dos negros, mestiços, indígenas e pobres. A música diz assim: Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento.
tem sangue retinto pisado, através do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Nesse trecho da música, podemos perceber diversas críticas. Com versos que o livro apagou, faz os professores de história se lembrar que a narrativa da história, eurocêntrica, hegemônica e colonizadora, apaga os discursos e as representatividades de outras histórias. Histórias do povo pobre, do povo trabalhador, do povo que vivem à margem da história oficial. Essas histórias são excluídas, suas vozes caladas e suas memórias esquecidas. Contudo, essas vozes gritam, essas memórias ressuscitam e o povo se faz presente na sala de aula de todo o país. Se faz presente na arte, na música, na poesia, na luta de classes e na resistência. Depois de quase 3 séculos desse fato histórico, o povo grita e reivindica os seus direitos, a sua independência e liberdade, para serem quem são, amar quem quiser e poder ir para onde for. O povo luta diariamente para conquistar sua verdadeira independência, que não veio do céu e nem das mãos de Isabel. Como diz a música. No século XIX, muitas foram as revoltas e lutas pela liberdade e independência popular. Destaco aqui a revolta dos malês, onde os negros lutaram pela sua liberdade contra a escravidão. E também a Conjuração Baiana, que lutou pela independência do povo brasileiro e contra a escravidão. Mas todas estas e outras revoltas de caráter popular foram repreendidas, assassinadas, massacradas e perseguidas pelo mesmo governo português, pelos mesmos heróis emoldurados que proclamaram oficialmente a independência do Brasil. Os europeus brancos e colonizadores usurparam o protagonismo do povo brasileiro e reafirmaram e manipularam uma narrativa histórica dominante que é reproduzida até hoje em todos os cantos do Brasil. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Para a historiografia e as narrativas históricas se fazerem justas e legítimas, necessitam dar voz ao povo brasileiro, ouvir as Marias e Malês e criticar, desconstruir e descolonizar os discursos europeus, brancos, bandeirantes e hegemônicos existentes. O verdadeiro patriotismo se consolidará no país quando o povo conhecer sua história real e não aquela construída pelas vozes europeias. O povo precisa conhecer seu passado, preservar sua memória. O povo precisa conhecer seu passado, preservar sua memória e orgulhar-se da luta popular que sempre fez parte da história do Brasil. É nessa representatividade e conhecimento que encontra-se o remédio para a ignorância e para a submissão. É na nossa própria história que o povo adquire a consciência histórica, a consciência política e a consciência de classe. A força do povo se esconde nas linhas não escritas e nas histórias não contadas pela história oficial. Essa é a luta que a gente se encontra, como diz a música. Essa é a luta que a gente se encontra. Resgatar os Brasis que fazem o nosso país. É isso, galera. Muito obrigada.
Espero que vocês tenham gostado desse texto, esse pequeno texto que eu escrevi como reflexão para essa data comemorativa, histórica, para o dia de hoje. E é isso. Nós precisamos de história, precisamos dos professores de história, nós precisamos ter essa consciência de classe e nós precisamos entender que através do conhecimento, da educação, é que nós vamos conseguir, de fato, conquistar a independência e a liberdade para todos, de forma justa, de forma crítica e fazendo valer todas as justiças que nós precisamos realizar para todos aqueles que suas vozes foram caladas e que sua história foram silenciadas por esse discurso da narrativa dominante. Muito obrigada e bom restinho de feriado a todos. Meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Do avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a bandeira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tambores, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Canta, Mangueira! Alô, Mangueira! Dá um show, bateria! Tem que respeitar meus tamborins! Marielle presente! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta.